Muito bom dia, agronegócio. Sexta-feira, 27 de maio de 2022, 8 horas 45 minutos pelo horário oficial de Brasília. Estamos no ar com a nossa abertura de mercado pelo Instagram, YouTube e Facebook do Notícias Agrícolas. Estamos ao vivo também no nosso site, noticiasagricolas.com.br, sempre com o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de café do mundo, para a nossa abertura de mercado. Né, trazendo ali os nossos preços, as nossas notícias, aquilo que é importante você saber para começar o seu dia bem informado e, claro, tomar boas decisões. Além do apoio da Cochupé, Letícia também nos acompanha, Letícia Guimarães nos acompanhando da redação do Notícias Agrícolas, né, colhendo ali os seus comentários, as suas dúvidas, críticas e sugestões. Inclusive, mandem os seus comentários, mande de onde vocês estão falando, mande sua cidade, seu estado, mande a informação que você quiser, faça a pergunta que quiser. Os canais de comunicação estão abertos justamente para isso, né? A gente quer ouvi-los, quer saber o que vocês precisam saber, né? E aí é para isso que a gente trabalha, né? Para que a gente possa proporcionar a vocês um ambiente confiável, né? Para se informar. E é esse o trabalho do nosso Bom Dia Agronegócio e do Notícias Agrícolas de uma forma geral. Senhoras e senhores, hoje é sexta-feira, os mercados estão ali, né, numa certa ressaca depois da movimentação intensa de ontem. A gente vai comentar sobre isso. Já já tem Carlos Zumerli para falar sobre segurança no agronegócio com a gente também. A gente vai falar de temas importantes e que têm sido, né, como eu tenho falado bastante, sido cada vez mais debatidos, mais discutidos aqui no Notícias Agrícolas, para que esse assunto entre no seu cotidiano, entre no seu dia a dia, entre na sua rotina e você passe a tomar outros caminhos ali mais, né, mais assertivos para estar mais seguro. Tem que fazer parte da tua gestão a segurança, tá certo? Hoje é um dia também em que a gente vê algumas informações importantes chegando lá do Fórum Mundial de Economia de Davos, né? Paulo Guedes, como sempre, se sai bem nesses eventos. Ele é um grande conhecedor da economia brasileira, ele é muito focado também no plano que fez, né, para o governo Jair Bolsonaro, enfim. A gente vai falar sobre isso, então a gente está aqui trazendo todas essas informações durante essa conversa por aqui, tá certo? Bom, vamos começar como sempre fazemos, olhando para os preços, para nossa rodada de preços. A gente tem, para começar, a Bolsa de Chicago, e a Bolsa de Chicago com uma pequena baixa sendo registrada para a soja, bem tímida, bem mais próxima da estabilidade do que da queda efetivamente, 17 dólares e 25 centos no primeiro contrato, 0,02% de queda. Tá? Milho caindo 0,2% né, uma queda de 0,2% para 7 dólares e 63. O trigo 11 dólares e 36, cai 0,6%. Nos derivados de soja, que ontem subiram forte, nós temos estabilidade também. O farelo cai 0,6% para valer 425 dólares mais 80 centes por tonelada curta. No óleo de soja, nós temos uma pequena baixa de 0,3% para o primeiro vencimento ser negociado a 80 centes mais 25 por libra, tá? Olhando para a Bolsa de Nova York agora, o café também caindo um pouquinho, realizando parte dos lucros de ontem, subiu bastante. Nós temos aí para o café 2 dólares e 24 mais 68, uma queda de 0,9% no primeiro contrato. No açúcar, uma alta, 0,4% de ganho para 19 centes mais 62 por libra. O algodão, uma pequena alta também sendo registrada na manhã dessa sexta-feira. Ontem fechou o dia com mais de 3% de baixa. Isso é pauta para a gente tratar hoje também na programação ao vivo do nosso Notícias Agrícolas. A gente vai falar sobre isso. E nós temos agora 1 dólar e 40 mais 78 por libra, uma alta de 0,1%. No petróleo, o dia é vermelho. Então, a gente tem para o WTI uma queda de 0,6% para 113 dólares e 36 centes por barril. Lembrando que ontem também o petróleo disparou, né, e ajudou na puxada dessas outras commodities, inclusive milho e trigo, que caíam fortemente e foram amenizando as baixas. O trigo até fechou com estabilidade depois de um dia completamente intenso, né, para o mercado, e sentiu então parte desse peso vindo desse suporte, na verdade, desse combustível vindo do próprio petróleo.
No Brent, a gente tem uma baixa de 0,7% para $113,37 por barril. Então, são 10 centavos aproximadamente de diferença entre o WTI e o Brent. A gente fazia tempo que a gente não via uma diferença tão curtinha entre as referências de ambos, né? Para o gás natural, nós temos também um dia de queda, um dia de correção, realização de lucros, já que nesses últimos dias testou máximas desde 2008, né? E, surpreendentemente, a ureia continuou no seu movimento de baixa. Então, perceba, vai ser interessante também acompanhar essa situação de preços do gás natural, preços da ureia, como é que vão se comportar os dois. Já destacamos isso no começo da semana e vimos falando sobre isso durante todos esses dias, desse recuo nos preços da ureia, desse recuo nos preços dos fosfatados. Quem cai menos, mas passa por um pequeno ajuste é o KCl, mas fosfatados e ureia trouxeram, inclusive, nos últimos dias uma melhora na relação de troca milho-ureia, soja-MAP, por exemplo, foram os destaques trazidos aqui pelo Jefferson Souza, e nós temos esse quadro, tá? Então, vai ser importante a gente monitorar também os preços do gás natural, que hoje cai em 3,6%. Ouro, prata e cobre sobem, o ouro tem 0,5% de alta, a prata 1,8% de ganho e o cobre 0,3% de alta, tá? Então temos essa condição aí de alta para as commodities metálicas, energéticas em queda, parte das agrícolas também em baixa. Vamos dar uma olhadinha no dólar index, como é que tá nessa manhã de sexta-feira? Caindo um pouquinho, 0,06%, tá? Já já a gente tem a abertura do dólar comercial aqui no Brasil, para a gente entender a referência para nós. Ontem o dólar fechou com uma baixa agressiva de mais de 1,5% para valer 4 dólares, ou melhor, R$ 4,76. Percebam que voltamos a trabalhar abaixo dos 4,80 num dia em que a soja subiu muito em Chicago, os preços até conseguiram encontrar certo equilíbrio, porque ontem a soja fechou com mais de 2,5% de alta, tá? Então foi um dia interessante também de análise, de monitoramento, certo? Bom, senhoras e senhores, vamos começar aqui a antes da gente desmembrar os nossos mercados, vamos ver como é que fechou a semana lá no mercado futuro chinês. Bolsa de Dalian, apuração da Agriinvest Commodities. Farelo em alta, 110 pontos de alta. Óleo fechando em alta e o óleo de palma ontem foi mais uma vez o destaque, puxou forte os óleos todos e naturalmente o óleo de soja veio na carona. O óleo de palma subiu muito, ainda de acordo com essa restrição de oferta de óleos vegetais no mundo, encabeçada justamente pelo óleo de palma, que é o mais consumido no planeta. Então, temos um vai e vem das exportações da Indonésia, nós temos uma redução de produção na Malásia, temos a redução de oferta de outros óleos vegetais, como é o caso do óleo de girassol, e no meio disso a gente tem uma guerra de informação, ou melhor dizendo, de desinformação. Por quê? Porque vai ter corredor para exportar a produção ucraniana. Vai ter? Não vai ter. A Rússia vai permitir? Não vai permitir. Como é que estão os portos ucranianos? Eles estão em condições de voltarem a exportar? A gente está pontuando essa situação, está tentando apurar, tentando ver como é que isso vai pesar. Como é que está essa oferta efetivamente das exportações da Indonésia? Vão acontecer? Não vão acontecer, né? Então a gente tem uma série de poréns e o que vai acontecer de talvez sobre a oferta global de óleos vegetais. Isso foi um destaque ontem. Eles já por si só e pelos seus fundamentos já subiam. O petróleo subindo puxou mais ainda, e isso que deu espaço para o grão, além de outros fatores, né? Deu espaço para o grão também subir na sessão anterior, e hoje todos um pouco mais tranquilos, mais na defensiva, mais cautelosos, realizando lucros e tentando se ajustar ali aos seus, né, enfim, a gente está de olho. Bom, aos seus cenários, né? Era isso que eu queria dizer. Bom, passamos então pelos preços. O resumo agora da Agriinvest para o mercado, juntando financeiro e fundamentos. Bolsas em leve alta, petróleo em alta e as commodities também. Grãos subiram mais cedo na CBOT, passaram a recuar na manhã de hoje. Então, logo que abriram o mercado, a gente estava vendo, né, os grãos subirem, passaram a cair. Dólar em queda na semana, principalmente o dólar index. Temos aqui ainda, vou pedir só para o Mateuzinho descolar o meu carregador
do meu notebook, que não veio hoje no meu kit Bom Dia Agronegócio, da minha mesa para o estúdio. Mateuzinho já está providenciando. Ó, dados americanos mais fracos autorizam o Federal Reserve a ser mais dovish. Taxa de juros de longo prazo nos Estados Unidos caindo. Investidores apostando em recessão. Câmbio na China em leve queda. Clima chuvoso para a próxima semana no norte dos Estados Unidos e parte do meio oeste. O clima para os grãos ainda é um dos principais fatores a serem monitorados nesse momento. Os estados do norte estão bem atrasados no plantio. A chegada de uma frente fria no sul do Brasil para o início de junho está no radar. Investidores continuam de olho na guerra de propaganda da Rússia, acusando a OTAN de causar fome no mundo por apoiar a Ucrânia. Vejam a guerra retórica, como ela é cruel, senhoras e senhores, cruel. A Ucrânia continua dizendo que a Rússia está blefando ao dizer que abrirá os portos do Mar Negro. E essa dificuldade de entendimento, né, desses dois países, eles impactam todos os setores, todas as cadeias e toda a questão logística, que é a minha maior preocupação nesse momento, porque está tudo congestionado, está tudo parado e a gente continua sem ver a chegada da oferta ucraniana de grãos, de óleo e a oferta russa normal de fertilizantes e também a Bielorrússia. No decorrer dessa semana, nós também tivemos aquela notícia de que a Bielorrússia e os Estados Unidos poderiam entrar num acordo que, de um lado, libera os portos da Lituânia para escoar a produção russa, mas aí, assim, também a Bielorrússia vai trazer os seus fertilizantes a mercado e as sanções norte-americanas seriam retiradas sobre o país que é aliado da Rússia, né, a Bielorrússia. Então, a gente está nesse, como o Eduardo Vanin bem pontua, a gente está nesse jogo de empurra e nesse jogo de, vai abrir porto, não vai abrir não, vai abrir corredor, mas é um mini corredor, não dá para passar nada. Então, essa guerra retórica, ela foi um dos destaques nessa semana, a gente vai terminando essa semana, começando a próxima ainda de olho nisso. Por isso que o Vanin traz esse resumo. Olha só, para a próxima semana, olhos grudados no avanço do plantio americano, na reabertura de Xangai e na guerra da desinformação. Sobre Xangai, né? Nós sabemos que as aberturas elas estão acontecendo gradativamente, né? Não é tudo de uma vez só. Mesmo assim, as pessoas estão mais retraídas, estão mais contidas, porque estão com medo ali de voltarem a medidas de restrição completamente agressivas e severas. Então, isso faz com que as pessoas também evitem aglomerações, evitem ir a restaurantes, a shoppings, evitem sair de suas casas também para qualquer coisa, ou para lazer, entretenimento, e mesmo para qualquer tipo de uma possível aglomeração. E isso muda, né, as questões todas de consumo. E essa é a preocupação do mercado. Xangai vai voltar aos poucos a partir do dia 1º de junho, tá? Então, quarta-feira que vem é quando uma das mais populosas cidades da China volta a se abrir. E aí é que a gente vai entender como é que as coisas vão se dar. Vai ser bem importante da gente monitorar, tá? Bom, eu estou tentando, pessoal, enquanto a gente está aqui conversando, eu estou tentando firmar o nosso contato com o Elcio Bento, analista das safras e mercado, para a gente tratar do mercado de trigo, tá? Não vou prometer, que a gente sabia que o Elcio ia estar ali com a comunicação um pouquinho comprometida na manhã de hoje, mas vamos tentar trazê-lo aqui no nosso Bom Dia Agronegócio, certo? Enquanto isso, vamos falando sobre os demais mercados e hoje eu vou começar com o mercado do boi gordo, informações do aplicativo AgroBrasil, informações de resumo do meu amigo Daniel Lopes, sempre gentilmente cedendo as médias dos negócios e as médias de escalas de abate nos principais estados do mercado pecuário brasileiro, para a gente entender mais ou menos como é que as cotações e os negócios estão acontecendo, certo? Para começar, o aplicativo registrou bons volumes de negócios, mas escalas ainda um pouquinho alongadas, e por isso os preços ainda estão em patamares mais contidos, mas em bons patamares, diga-se de passagem, principalmente para o estado de São Paulo, onde as máximas e mínimas ainda estão na casa dos R$300 por arroba, então negócios sendo registrados ali entre R$300 e R$313 por arroba,
com uma média em R$ 308,02, já melhorou a média em relação aos últimos dias e as escalas se encurtaram um pouquinho. Encurtou um dia, agora atende em média 10 dias no estado paulista, tá? No Mato Grosso do Sul, a AgroBrasil registrou negócios que variaram de R$ 200 a R$ 285 por arroba, escalas também um pouco mais encurtadas, mas ainda confortáveis, de 7,9 dias, tá? Mato Grosso do Sul. Para o Mato Grosso, as escalas são um tiquinho mais longas, 8,1 dias, e os preços estão ali registrando uma média, né, de negócios sendo efetivados, porque é isso que faz o aplicativo AgroBrasil, na casa de R$ 280, certo? Para Goiás, negócios acontecendo entre 270 e R$ 275, apuração das escalas, média de 10 dias, tá? Não foram registrados negócios nesta quinta-feira para o estado de Minas Gerais, mas as escalas ainda atendem, em média, 9 dias, ok? Os preços que a gente relata aqui e narra do aplicativo AgroBrasil, lembrando, são preços livres de impostos e para pagamentos à vista. Não deixe de baixar esse aplicativo. O importante é você baixá-lo para fazer também o registro dos seus negócios. Como eu sempre falo, né, diariamente tenho trazido essas informações aqui. Então, AgroBrasil App te trazendo informações diariamente sobre o mercado do boi gordo. E claro que nós temos também Alexander Horta assumindo a bancada ali perto de 11h30, meio-dia, para trazer essas atualizações também de outras perspectivas. Ontem ele conversou com o Fernando Henrique Iglesias, que dizia o seguinte, pressão sobre a arroba do boi gordo em São Paulo pode se intensificar por conta da suspensão de 2 unidades paulistas que exportam para a China. Se lembram que demos a notícia de que 4 plantas estão suspensas? 2 delas são de São Paulo. E o Fernando complementa dizendo que frigoríficos de Promissão e Lins estão com as exportações suspensas para a China e esse é um dos fatores ali de pressão sobre as cotações no mercado paulista, tá? Fernando Henrique Iglesias, que é analista da Safras e Mercado. Bom, falamos então um pouquinho sobre o mercado do boi gordo. Aliás, vamos dar uma checada se o mercado já abriu aqui na nossa B3, né? Mas eu acho que ainda não. Vamos ver se já temos uma primeira atualização. Sim, olha lá. Maio, R$ 311,90 por arroba, uma pequena baixa de 0,08%. O junho, R$ 307,10 para 0,1%. O julho, R$ 314 estável. E o agosto, R$ 316,85 por arroba. Tá? Então temos um mercado que na B3 começa bem próximo da estabilidade também, como eu falei, né? Hoje um dia mais tranquilão, né? Enfim, pro mercado de commodities de uma forma geral. Bom, falamos então sobre o nosso mercado de boi gordo, vamos falar sobre o mercado de grãos. Eu vou começar pelo trigo, porque nós tivemos uma semana muito intensa para o trigo. O mercado veio recuando e devolvendo parte das altas, principalmente da última semana, e vai terminando essa semana, a sessão ainda tá para correr e podem aparecer surpresas, Carla Mendes? Podem, com certeza, né? Setembro tem $11,45 por bushel, perde 6,5 pontos. O dezembro, $11,52, também com baixa de 6,5 pontos. O março, $11,56, caindo 5 pontos mais 75. E o maio 23 tem $11,42 por bushel, com 7 pontos mais 25 de queda. Senhoras e senhores, o que acontece nesse momento? A gente tem essa possibilidade dos corredores de exportação de grãos entre Rússia e Ucrânia. Isso foi um fator de pressão sobre as cotações. Essas sinalizações, né, de acordos entre os dois países acabam também pressionando o mercado de trigo. Nós temos na sequência, né, nós temos ali todos os outros mercados também pressionando. Nós temos o financeiro promovendo essas realizações de lucros, os investidores deixando suas posições para irem para outros ativos. E o que nós vimos acontecer nos últimos dias também foram os investidores deixando suas posições no trigo para comprar algumas posições na soja, né? Fora as notícias que chegam da Índia, fora as notícias que chegam da China, as notícias que chegam da Europa, todas essas notícias vão trazendo essa pressão
sobre os preços. Então, nós temos que ter esse acompanhamento e entender que o mercado de trigo ainda vai seguir muito volátil, né? Ainda vai permanecer muito atento a essa questão do conflito, a questão do consumo, a questão de uma oferta restrita, mas também sentindo a necessidade dessas correções, dados esses movimentos de testar cotações historicamente altas, né? Recordes e recordes sendo observados ali pelo mercado, não só na Bolsa de Chicago, mas em outras bolsas internacionais também. Então, o mercado de trigo é um mercado que está muito em aberto, né? A gente vê um mercado que ainda pode receber notícias que podem mexer muito com o seu humor. A gente precisa lembrar que o plantio lá nos Estados Unidos da nova safra de primavera também está atrasado. Mais do que isso, a safra de inverno vai ser menor do que o inicialmente projetado. Nós temos pouco menos de 30% das lavouras de trigo em boas ou excelentes condições nos Estados Unidos, e isso é uma condição bastante importante, tá? E a gente vai monitorar muito de perto. Durante todo esse período que o trigo veio passando por esse movimento de queda, de realização de lucros, ele foi ajudando a pressionar o milho também. E o milho se somou a algumas notícias importantes que foram também destaque nessa semana, como foi o caso da autorização das exportações de milho do Brasil para a China. O protocolo foi assinado na segunda-feira, pesou sobre Chicago, se aliou a essa pressão do trigo e o mercado também testou baixas intensas. Nesta sexta-feira, o mercado de milho já volta a atuar com certa estabilidade. Então a gente vê que, inclusive, o mercado já passou para o lado positivo da tabela. O julho tem 7 dólares e 65, o setembro 7 dólares e 34, o dezembro 7 dólares e 20, o março 7 dólares e 23. As pequenas altas no milho variam de meio a 2 pontos nos contratos mais negociados. Então, para o milho, houve toda essa condição, né? Essas notícias novas que foram se acumulando nesta semana, a confirmação de que nós não tivemos perdas agressivas pela questão de geadas nos últimos dias aí na safra brasileira, mas teremos uma safra, né, uma segunda safra, que não vai ser do tamanho que inicialmente pensamos, mas que ainda assim vai ser uma safra grande que já está em colheita, né? Começou a colheita lá nos Estados Unidos, começou a colheita no Mato Grosso, e este é um fator de pressão, então, para as nossas cotações do milho lá na Bolsa de Chicago. Como é que isso se refletiu para o milho brasileiro? Nós vimos as cotações logo na sequência da notícia da possibilidade de exportarmos para a China subindo, principalmente na B3, no nosso mercado futuro. E isso também puxou um pouquinho os prêmios do milho. Separei aqui o comentário da Agriinvest, que diz o seguinte: no Brasil, os prêmios do milho continuam subindo. Corretores comentam sobre mais demanda e os estoques do consumidor final estão muito curtos. O clima quente e seco na Europa parece ter tirado o conforto de muitos, que vão vir buscar milho no Brasil, né? Mercado de olho no levantamento das condições das lavouras na França, que veio sofrendo também com tempo seco, muito calor e sentindo ali aquela condição também de perda de potencial produtivo. O clima na Europa continua esquentando e está mais seco do que o normal. Número importante da Agriinvest que chega para você: a Europa produz cerca de 70 milhões de toneladas de milho e importa 15 milhões, sendo a metade da Ucrânia. Com a Ucrânia ainda fora do jogo, ou tentando trazer esse produto, mas de forma ainda comprometida, vai vir buscar no Brasil. Tradings no Brasil retiraram as ofertas de milho no FOB. Os prêmios estão subindo e está difícil originar. Além disso, tem a China que já pode começar a comprar. Por que está difícil de originar? Porque a gente também tem um estoque um pouco mais curto e a segunda safra está começando a chegar agora. E os vendedores estão até, de certa forma, mais contidos nesse momento, né? Então, eles vão olhar para isso e vão olhar com bastante carinho. Separei também, para completar o meu comentário de milho, o comentário do Vlamir Brandalize, que disse o seguinte, ó: milho segue em colheita no Mato Grosso e o mercado segue na calmaria, com leve viés de baixa e poucos vendedores em atividade. Tá vendo a complementação da informação? Tá difícil originar,
porque há poucos vendedores em atividade. O mercado do milho está de olho na safrinha que está em colheita e com isso vai mostrando as primeiras áreas do norte do estado mato-grossense e do médio norte do estado, mostrando condições normais nessas primeiras áreas colhidas que foram menos afetadas pela seca. Vamos lembrar que nesta semana a AproSoja Mato Grosso trouxe uma sinalização de perda de 4 milhões de toneladas na segunda safra de milho, tá? Lá do estado. Já no Paraná, os produtores estão reclamando que agora está aparecendo problemas maiores com cigarrinha e doenças causando perdas nas lavouras e que frente às chuvas que devem chegar nesse final de semana e que podem ficar pelo estado durante uns 4 dias, esse cenário pode se agravar. Ainda o DERAL, Departamento de Economia Rural, do estado do Paraná, ainda sinaliza, senhoras e senhores, uma manutenção na sua estimativa para a produção de milho paranaense, tá? Vou buscar aqui o número que agora de cabeça não vou me lembrar, mas ó, DERAL mantém a estimativa de segunda safra de milho no Paraná em recorde de 16 milhões de toneladas, tá? Então, em relação à safra anterior, que quebrou agressiva e profundamente, esse aumento de produção é de 180%, tá? É uma safra normal, né? 16 milhões de toneladas, é isso? 16 milhões de toneladas, tá? Lembrem-se, temos perda de potencial produtivo, mas temos também área recorde de plantio de segunda safra de milho aqui no Brasil, ok? Estamos de olho, estamos monitorando. Deixa eu ver se a gente consegue só aqui dar uma olhadinha nas referências de Porto, né? Deixa eu achar aqui. Queria achar para vocês a referência do Vlamir, mas enfim, seguimos de olho nisso. Olha só as cotações FOB. Na Argentina, a tonelada do milho está valendo de 350 a 360 dólares. Para os Estados Unidos, de 354, com 354 reais e 78 centavos. Percebam que a gente está bastante alinhado com os nossos concorrentes e isso faz com que nós tenhamos também um espaço importante nessas exportações. E escoar a parte da nossa produção para exportação vai ser completamente importante para a gente fazer a manutenção também de preços aí tão interessantes, tá? Para o vendedor, né? Porque por comprador tá mais difícil de digerir esse mercado do milho com preços ainda tão elevados, né? Vamos dar uma olhadinha aqui nos nossos comentários. Ó, o Narcinho nos mandando bom dia, o Marcos Henrique de Barueri, São Paulo. Leonessa, bom dia. Pop Agro na área, bom dia. O Eliseu, bom dia, bom trabalho. Obrigada para vocês também. O Marcos Ugleu, bom dia, Carla. Bom dia, Marcos. O pessoal da Taura Agrícola, bom dia. DNA do Leite, bom dia, minha amiga, bom dia, povo do agro, que amor. Olha só, ontem fiz uma live com esse senhor Diogo Oliveira, do perfil @DNA do Leite, um grande cara, um grande conhecedor desse setor, e a gente falou, inclusive, dessa questão que eu acabei de citar, para o comprador de milho está mais difícil de digerir o atual mercado. Por quê? Porque, né, os preços estão elevadíssimos, subindo os custos de produção para tudo que é setor que compra milho e que tem essa condição de estar na outra ponta do mercado. Ontem falamos bastante sobre isso, sobre estes custos de produção mais elevados, né? Hoje não estou me acertando com o meu... Agora eu me acertei com o meu microfone. Nós estamos falando de custos de produção mais elevados que vão encarecer os produtos e vão encarecer, portanto, para o consumidor final. E como é que vai ficar essa relação? Né? Até quanto a gente pode repassar esses custos? Se você não pôde acompanhar, eu vou deixar para você aqui, ó, @DNA do Leite. Siga este perfil no Instagram para saber tudo sobre leite, captação, gestão, tecnologia, pesquisa. O Diogo está sempre em cima desse conteúdo para a gente trazer essa perspectiva, tá? Então, @DNA do Leite, siga esse perfil. E procure também o canal do DNA do Leite no YouTube para vocês acompanharem essa live que fizemos ontem, tá? Eu e Diogo. Eu vou colocar aqui nos comentários, ó. E vou colocar para vocês nos comentários do YouTube também, tá certo? Assim vocês conseguem recuperar esta live, senhoras e senhores. Seguindo aqui com os nossos comentários, né? Já
São 9h14 pelo horário oficial de Brasília. Já já tem Carlos Umerli para falar com a gente sobre segurança no agro. A Lia nos mandando bom dia. Carolina do Vale, já falou sobre o mercado da soja? Ainda não, Lia, você está em tempo. A OTAN é complicada, mas não pode ficar sem a gente. A OTAN é complicada, as relações diplomáticas no mundo estão completamente complicadas, né? Estão completamente desorganizadas. E uma pontuação importantíssima do professor Leonardo Trevisan, também é um dos destaques dessa semana para mim, né? Já que fizemos aí 3 meses de guerra. O agronegócio global, nesse momento, ele tem um papel diplomático agora, né? Porque a gente está falando de comida, de alimentação, de segurança alimentar. Então não é a OTAN que está causando fome, ou a Rússia que está causando fome, ou a... Não, quem está causando fome são os ali, né? A falta de entendimento. É o doutor Roberto Rodrigues, meu mestre e mentor, mais uma vez confirmando aquilo que ele fala. Sem alimentos não há paz. A produção de alimentos é a produção e a garantia da paz. Por quê? Em casa que todo mundo grita e falta pão, todo mundo fala e ninguém tem razão. Já aprendeu isso com João Batista Olive? Ele fala isso mais de uma vez. Então, é mais ou menos por aí. Não é aqui ou ali que está causando, né? Não, é todo o complexo completamente desorganizado que está causando essa situação toda, tá? O Elvis conosco sempre também, lá da capital paulista. Bom dia. O Márcio Fagundes de Curitibano, Santa Catarina, sempre conosco. A dona Neuza, tá a caminho, minha filha? Dona Neuza tá vindo para cá. Já já ela chega. Eu falei que qualquer dia eu vou colocar minha mãe, minha avó e a tia Neuza aqui para tomar um café no Bom Dia Agro, né? Que elas são espectadoras assíduas. Então, vou colocar todo mundo aqui, vocês já conhecem elas e já vão perguntando o que vocês querem saber, como eu falei, elas sabem de agro mais do que eu até. Aqui, ó, dona Eliana, bom dia agro e bom dia Carla Mendes. A Bruna, Carla, bom dia, acredita que a soja possa passar do patamar dos R$ 200 em agosto, setembro? Bruna, eu acho que a gente tem um cenário de fundamentos para a soja forte, inclusive o Rabobank trouxe uma análise recente falando que os preços para a safra 22-23 podem se manter firmes e em algumas localidades superar a média que foram as médias que foram registradas na temporada 2021-22, mas eu acho que esses R$ 200 são um número muito místico, né? O mercado queria porque queria esses R$ 200, mas qual está sendo o seu custo de produção, né? Ou qual foi o seu custo na safra 21-22? O cruzamento dessas duas coisas é completamente importante da gente entender. Então, eu não sei se a gente chega aos R$ 200, principalmente no interior do país, por conta das despesas logísticas, que estão bastante elevadas, e também por conta do dólar. Ontem, como eu falei, o dólar fechou abaixo dos 4,80, né? Então, estamos de olho. Vamos ver como é que tá o dólar agora? R$ 4,00, deixa eu ver se já abriu. R$ 4,70, não abriu ainda. Tá com o fechamento de ontem ainda, o mercado tá abrindo os olhinhos agora, né? Seguimos por aqui. A gente já vai falar um pouquinho mais sobre a soja, tá, Bruna? Vamos lá. HPS Conceito Agrícola, bom dia. O Lucas Quintanilha, bom dia. O pessoal da Grantres Agronegócios, bom dia. De Bom Jesus das Selvas, Maranhão, obrigada. O Rodrigo Veloso, bom dia. Carmo do Paranaíba. Rafael Garcia, melhor jornal informativo. Um abraço para Cacoal, Rondônia. Um abraço imenso para Cacoal, no Rondônia, em Rondônia. Obrigada pela gentileza, obrigada pelo elogio. Trabalhamos para vocês e por vocês, sempre. Vamos passar aqui no YouTube. Bom dia, Carla. Sacramento, Minas Gerais, meu amigo Danilo Padovani. Dólar caindo, produtos caem também, verdade. Ronaldo Silva, bom dia. O Lucas, bom dia. Sapezal, Mato Grosso, acompanhando. Bom dia, Lucas, obrigada. O Luiz Felipe Pereira, bom dia, Carla. Parabéns pela live, obrigada. Na tua opinião, pode baixar mais quanto tempo o NPK? Obrigado. Olha só, vamos lá. Nitrogenados em queda. A ureia registrou um recuo importante aí nos últimos dias. Desde 1º de abril já caiu mais de 30%, mesmo com as altas do gás natural. Precisamos monitorar esse mercado e também a demanda pela ureia para a gente entender para onde vão os preços dos nitrogenados. Os fosfatados, a gente precisa lembrar que a gente tem um cenário de fundamentos forte ainda
para os fosfatados, mas nós temos também essa demanda um pouco mais contida agora, porque o hemisfério norte já fez as suas compras teoricamente. Agora, no KCl, aí é um pouco mais tensa a situação. A gente vai ver o KCl em preços historicamente altos ainda, por conta também do seu quadro fundamental. E eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o Jefferson Souza já na reta da próxima semana, para ele vir atualizar para a gente essas informações e a gente entender até onde esses preços podem se reajustar, mas ele já fez um alerta, viu, Luiz Felipe? Perdão, como é que é o nome disso? As janelas de compra dos fertilizantes, elas serão mais curtas nessa temporada. E a gente já vê outros analistas também falando que as decisões por parte dos produtores brasileiros, elas teriam que ser tomadas mais cedo e mais rapidamente, para que eles pudessem aproveitar essas ligeiras janelas de compra de insumos que nós teríamos diante desse quadro todo, tá? Que é o quadro já conhecido para o mercado de fertilizantes. O Igor Gustavo, aqui em Minas, fertilizante está caindo de preço. Aí em Minas e no Brasil inteiro, viu, Igor? Os preços estão registrando esse reajuste mesmo. Como eu falei, são as janelas de oportunidade que o Jefferson nos sinalizou que teríamos aí para fazer essas compras, tá? O produtor tem que fazer agora o seu planejamento e tentar entender como é que ele pode fazer isso de forma bem boa e aproveitar isso e otimizar os seus recursos e garantir os seus custos da safra 22-23, tá? Lucas Michel, qual outro meio de comunicação com o ao vivo, além do chat no YouTube? Lucas, você pode fazer a sua pergunta pelo Faça Sua Pergunta, que é um botão lá no noticiasagricolas.com.br, ou pelo Instagram. Pelo Instagram você também pode fazer as suas perguntas ao vivo, tá? @Notícias Agrícolas, só seguir a gente por ali, pau no gato. Manda sua pergunta, se a gente conseguir te responder. Se a gente não conseguir te responder na hora, a gente vai te respondendo nas edições seguintes do Bom Dia Agro, tá? Se a gente precisar levar a sua pergunta para os nossos especialistas. Ainda aqui no YouTube, para a gente chamar o Zumerli. João Marcos, bom dia, Carlinha. Alguma informação do mercado do boi gordo para outubro? Para outubro não tem, mas vamos apurar, tá? Vamos entender esse mercado um pouquinho mais alongado e aí a gente traz essa informação por aqui. Ótima sexta para você também. Obrigada, tá? Senhoras e senhores, são 9h22 pelo horário oficial de Brasília. Quero chamar para essa conversa meu amigo Carlos Zumerli, especialista em segurança do agronegócio, grande conhecedor do setor. Ontem o homem foi para Piramboia, eu nem sabia da existência desse lugar. Zuzu, como né, para mim, eu posso chamá-lo Notícias Agrícolas inteiro, já está fazendo isso, mas meu amigo Carlos Zumerli, por que está conosco no Bom Dia Agronegócio, senhoras e senhores? Porque é grande conhecedor do tema segurança, não só no agro, onde ele já atua há mais de 30 anos, mas o Zumerli trata desse assunto já há muito tempo. Não é isso, meu amigo? Seja bem-vindo ao Bom Dia Agro novamente. É sempre um prazer ter você aqui, viu, Zumerli? Bom dia. Bom dia, Carla. Bom dia, Mundo Agro. Estamos aqui mais uma vez. E realmente, ontem estivemos lá, as pessoas que assistem a Notícias Agrícolas podem esperar que vai vir uma matéria especial sobre segurança na pecuária. Tivemos lá numa fazenda de um pecuarista amigo nosso, fizemos uma matéria muito interessante. Ô, Zumerli, e bonita, né? A matéria vai estar, porque as imagens que a gente foi recebendo aqui previamente, lindíssimas. Vai ser um conteúdo, além de muito consistente, com muita informação, inclusive relevante para os produtores, e segurança na pecuária é um tema que a gente ainda vai falar muito. Lindíssimas imagens, né? Com certeza. E calha com o nosso tema de hoje, né? Aquela tranquilidade Exato. Da fazenda. Então, sabe, tudo isso, aquela paisagem fantástica, aquele silêncio, tá ok? Então, que é justamente a nossa conversa de hoje. Exatamente. A gente separou aqui um tema, né, com a ajuda do nosso mentor também, João Pedro Olive, que é o seguinte, a gente quer entender dos nossos colegas, dos nossos amigos, se eles moram na fazenda ou não. E por que a gente está vendo, talvez, e eu quero saber de você se isso está se confirmando, Zumerli, que é esse êxodo rural, as pessoas já não querem mais morar na fazenda. Número 1, isso está acontecendo? Número 2, se sim, por quê?
Olha, o que a gente observa, sim, está, não é um êxodo, mas tem muita gente que está deixando de morar na sua propriedade por insegurança. Essa é a alegação. E ele muda na cidade, ele vai para a cidade, vai morar na cidade e faz esse trajeto todo dia. Vai de manhã para a propriedade e volta no final da tarde. Então, ontem nós tivemos também informação, juntando uma coisa a outra, muita gente deixou a propriedade, os filhos principalmente, que foram buscar conhecimento nas universidades, e agora estão voltando. Então, está acontecendo um movimento contrário. Agora, com relação à segurança, Carla, a pessoa que vai, o nosso produtor, a nossa produtora, que sai da sua propriedade e vai morar na cidade, é muito, vamos falar a palavra certa, é muito gozado isso aí, porque ele vai na cidade, ele mora na cidade, o que ele vai fazer na casa dele? Ou se ele vai morar num prédio de condomínio? Vai ter câmera, vai ter segurança, vai ter cerca, vai ter isso. Então, por que trocar a sua propriedade, onde você tem o pé na terra, para ir morar na cidade que você vai colocar os mesmos sistemas de segurança lá que você poderia ter na propriedade. E aí, quando você instala esses processos de segurança, vai te dar essa tranquilidade. Então, essa é a chave, né? Essa é a chave. Mas tem muita gente voltando porque a, a propriedade é qualquer coisa assim, a sua terra é qualquer coisa assim de fantástico, ok? Então, vamos proteger essa tranquilidade, vamos proteger essa, essa, essa calma, esse sentimento de paz, para que possamos trabalhar com mais tranquilidade também. Podemos desenvolver todos esses números que você falou. Olha que coisa, como o agro é rico, o agro brasileiro é muito rico. Então, nós temos que estar ali com o pé na terra. Ontem foi meu dia de pisar na terra, né? Então, não tenho propriedade, mas estivemos lá. E é essa percepção de segurança que você precisa ter. Então, estávamos vivendo na cidade, nós na cidade, e aí você percebe também que na cidade, nós que somos das grandes cidades, nós viemos num progressivo, né? Começaram no passado, muito tempo atrás, começaram os pequenos furtos em casa, furtos e roubos em condomínios, furtos e roubos nos prédios de apartamento. E hoje o que você tem? Hoje você mora dentro de um condomínio que tem cerca, tem sistema para entrar, tem sistema de identificação, nós já falamos disso, cara, de sistema de identificação para as pessoas. Então, é isso que você tem que fazer. Se você ama a sua propriedade, você gosta da sua propriedade, gosta do que faz, ama o que faz, não saia, mas faça ao contrário. Implemente processos de segurança que vai te trazer a sua tranquilidade. Olha que comentário interessante o do Diogo Zumerli. Eu acredito que no médio e longo prazo o que nós teremos é um êxodo urbano, né? Ó, ele fala justamente isso: movimento reverso e filhos trazendo tecnologia e uma nova forma de produzir. O objetivo é esse, né? E talvez quando a gente agregue as novas gerações, a gente não vai trazer tecnologia só para a produção, mas a tecnologia empregada na segurança pode, inclusive, garantir que você possa morar na sua propriedade tranquilamente, né? Com certeza. E aí, como o comentário do nosso internauta aí, espero que quando os filhos voltarem, como já estão voltando para as propriedades e trazendo toda essa tecnologia, tragam também o conhecimento, tragam a consciência de investimentos em segurança. Então, vem um pacote completo. O Carlos, a gente está aqui com a Eva também. Ela te mandou um bom dia, te mandou um abraço. E melhor ainda, olha só, eu fiz o curso do Zumerli, maravilhoso. Vale a pena fazer, muito aprendizado. A segurança começa justamente com a busca pelo conhecimento, porque você já falou mais de uma vez, né, Zumerli? Eu acho que é importante a gente reforçar isso, que cada caso é um caso. Mas há conceitos gerais que podem começar, pelo menos, a ser aplicados nas propriedades, nos seus bens,
nos seus insumos, que são iguais para todos os produtores, claro que adaptados às suas realidades e tamanhos e tudo mais, mas há esses conceitos gerais que podem ser aplicados e é mais ou menos disso que trata o seu curso, né? Ah, sim. Primeiro, meu bom dia para a Eva. Então, a Eva foi a primeira mulher, a primeira aluna do nosso curso. Eu não quero falar do curso, mas e ela mora na propriedade, né? E aí vai o meu bom dia para ela. Ela tem uma filha que é cantora, é famosa. Opa, e é muito interessante. E a Que Eva, legal. ela adquirir o conhecimento. A ideia do curso, né, é levar o conhecimento básico de segurança, desde o conceito inicial, desde o causa e efeito do crime, a sua propriedade, a sua família. Então, essa de forma geral, levar o conhecimento. Porque quando você está na sua propriedade, você tem um pouco de conhecimento, você tem um pouco de visão de segurança, a sua tranquilidade é muito maior, tá ok? E não tem nada de muito complicado na segurança. Você tem que fazer um investimento naquele equilíbrio custo-benefício, né? É claro que o investimento é do tamanho do seu bolso. Você pode também se unir em comunidades e fazer projetos de segurança comunitários, né? Aí você objetiva mais os pequenos produtores, né? Porque eles podem se unir, essa palavra-chave união é muito importante nesse momento, e fazer com que o crime perceba que o agronegócio está se movimentando para se defender e que não vai aceitar simplesmente ser roubado ou furtado. E a gente tem um comentário que fala exatamente isso. O Eliseu: retornei a morar na área rural em 2010. Sempre falo a quem me pergunta: é preciso gostar, porque quando a gente gosta, a gente supera as dificuldades. E é mais ou menos por aí. E para superar essas dificuldades, um dos pontos é justamente pensar nesses investimentos em segurança, né, Zumelli? Para mim, antes da gente começar a tratar desse assunto aqui no Notícias, Zumelli, eu te confesso que eu achei que isso era um assunto super comum entre os produtores, assim. Os produtores estavam super up to date quando o assunto era segurança. E, na verdade, eu percebo que eles precisam realmente desse estímulo, de querer saber quais são as alternativas que eles têm, o que eles podem encontrar, como as coisas mudaram desde que eles pensaram nisso na última vez. Você tem esse sentimento também? Ah, sim, está havendo essa movimentação. Mas por quê? Ou vai pela dor ou vai pelo amor, né? Então, tem Sim. muita gente que vai pela dor, ou seja, já foi vítima, já sabe o que aconteceu. Talvez esse motivo seja porque a pessoa deixou a propriedade, apesar de amá-la, como disse o nosso internauta. Apesar de amá-la, apesar de gostar de morar na propriedade, mas ele deixa. Mas por quê? Porque ele não tem essa noção. Então, eu vou proteger a minha propriedade, vou proteger a minha família com sistemas de segurança. Então, é bem por aí, é bem esse caminho. Volta e começa a falar sobre o tema segurança, que você vai ver, começa a dar resultado. Eu falo isso no curso, nos bancos, na indústria. Eu trabalhei na área de segurança durante muito tempo. E hoje, o que nós temos nos bancos, no comércio, na indústria, evoluiu muito. Por quê? Porque começaram os líderes das empresas, os executivos das empresas, começaram a ver segurança como um parceiro na proteção do negócio. E hoje você vê que o campo fica vulnerável, porque o ladrão funciona assim, ele vai assaltar banco, ele tem dificuldade lá, ele vai assaltar a indústria, ele tem dificuldade lá, ele vai para onde está mais fácil. E hoje o agro está aberto, ainda está aberto. Então, nós precisamos começar a ter essa atitude, essa mudança de atitude. Eu tenho minha propriedade, mas minha propriedade tem um sistema de segurança, eu tenho alguma coisa, eu tenho processo de segurança, que a gente tenta passar esse conhecimento, o que nós vivemos a vida toda no curso, né? Uma coisa muito simples, mas
É o que eu digo, eu não vou transformá-las em profissionais de segurança. Tenho certeza que a Eva Bigatão não vai se transformar numa gerente de segurança, mas ela começou a ter noção. Já coloquei iluminação Sim. aqui, já comecei a fazer isso aqui, já coloquei um alarme ali. É isso que precisa ter no agro. E, e realmente já começa a ser uma realidade. O Diogo volta a se pronunciar e diz assim, ó, hoje já é uma realidade, já temos câmeras na propriedade e a segurança no campo é fundamental. Utilizamos essas câmeras para monitorar os animais e o ambiente externo e também para as pessoas, não só para elas serem monitoradas, mas para elas se sentirem protegidas, né, Zumerli? E ele diz mais, ó, Exatamente. o capital é muito grande e, sobretudo, estamos tratando de vidas. Você fala muito sobre isso também. O que mais temos visto é roubo de tratores, infelizmente. Acontece, né? Então, no curso a gente fala muito da informação, no curso a gente fala muito da... E mesmo assim ainda acontece. Quando você fala de máquinas, a gente poderia marcar uma outra conversa só para falar de máquinas, nós já falamos disso. Claro. Tá, então, existem sistemas hoje que você consegue monitorar melhor a sua máquina, você consegue, tá, ok, dar um pouco mais de proteção para a sua máquina. Que aí entra aquele tema o que a gente ouve muito, né? A gente ouve muito. A minha máquina, ela está no seguro. Ok, excelente, você tem que fazer o seguro, não tem problema. É obrigatório, praticamente obrigatório fazer o seguro. Mas, como nós já vimos, Carla, se você tem a sua máquina hoje, você vai começar a usá-la numa operação amanhã, num processo qualquer, ou de plantio, ou de colheita, e ela some nessa noite, como é que fica? O seguro não vai te colocar a máquina ali amanhã pronta para operar, então o seu processo para. Então essa é a ideia da proteção, tá ok? Então, seguro e segurança caminham juntos, né? Eu vi uma analogia muito interessante que fala assim, do seu carro você paga seguro. Nós pagamos seguro do carro. Nós pagamos para nada, né? Porque a gente espera que não aconteça, mas a gente paga. A segurança seria o contrário, a gente vai pagar a segurança para que não aconteça nada. Exatamente. Para ter certeza que não aconteça nada. É isso mesmo. Zumerli, eu adoro receber você aqui para a gente tratar desse assunto. Hoje o Claro. debate ficou, né? As pessoas estão realmente questionando. Eu te agradeço mais uma vez. Semana que vem certamente estará conosco novamente. Tem mais conteúdos chegando no noticiasagricolas.com.br. Você é muito bem-vindo sempre aqui. Os nossos produtores já querem te ouvir sempre para poder fazer o seu planejamento de segurança. Então, muito obrigada mais uma vez. Obrigado a vocês. Não se esqueça, tem as dicas também, né? Dicas de segurança. Já colocamos algumas aí no ar. Sim. Vocês que Quarta-feira que estão vem nos... tem a nova. Tem a nova, vamos ver o que vem pela frente aí, mas é bem interessante. Já estou começando a bolar outras também, porque são dicas que a gente tenta passar algumas ideias muito rápidas para que fique gravado em vocês, ok? Fique gravada essa ideia da segurança. E aí, Carla, a exemplo do que o internauta perguntou, o nosso produtor perguntou, olha, tiver dúvida de segurança, entre em contato com Notícias Agrícolas também, que a gente vai fazer contato, a gente vai tentar ajudar de qualquer forma, tá ok? Isso Um bom mesmo. final de semana a todos nós. Sim. A Eva Bigatão diz assim, Zumelli, que pena que já acabou, mas ele volta, Eva. Ele volta. Bom final de semana para todos nós. Obrigada. Tchau, tchau, Zumelli. Bom Obrigado a final de vocês. semana. Bom descanso, meu amigo. Até mais. Senhoras e senhores, é um grande cara. O Carlos Zumelli é uma figura, assim, ó, incrível, né? De muito conhecimento, muito gentil. O Zumelli, eu brinco muito com ele com essa coisa. Eu de verdade chamo ele de Zuzu, porque ele já é do time, né? E ele é uma pessoa incrível, né? Um grande conhecedor, ele gosta muito do campo, ele gosta muito do agro, e a gente está tentando trazer ele mais vezes então para cá, para que ele continue trazendo essas informações. Pessoal, a gente vai terminando por aqui a nossa edição desta sexta-feira do Bom Dia Agronegócio, agora 9h39 pelo horário oficial de Brasília. Bom final de semana para você, boa sexta-feira ainda de bons negócios, e a gente vai concluir essa edição do Bom Dia
com um recadinho do Zumerli para que você já se prepare. Uma nova turma do curso dele vem por aí. Tem uma página só para segurança no agro aqui no Notícias Agrícolas e a gente quer que você continue se informando. E além de serem os produtores rurais mais bem informados do Brasil, sejam também os mais bem protegidos desse país, tá certo? Fica com o recadinho do Zumerli e a gente volta a se encontrar na segunda-feira. Até mais, bom final de semana. Entre os dias 6 e 13 de junho, o Notícias Agrícolas, junto do especialista em segurança no agro, Carlos Zumerli, fará um evento totalmente online e gratuito, onde lá mostraremos o caminho para você proteger a continuidade dos seus negócios e não se tornar vítima dos criminosos. Um evento contra roubos e furtos no agro que apresentará um formato único, onde vamos te enviar 4 vídeos exclusivos no seu e-mail e para participar é muito fácil. Basta você entrar no link que estamos disponibilizando ou usar o QR Code que está aparecendo na sua tela. Ao entrar nessa página, você só precisa colocar o seu e-mail nesse campo, depois clicar nesse quadradinho que está ao lado do concordo em receber os e-mails e, por último, apertar no botão cadastre-se. Com isso, você já estará inscrito no evento. Mas, caso queira receber os acessos diretos no seu WhatsApp, basta entrar nesse grupo exclusivo para o evento Segurança Empresarial no Agronegócio. A gente tem certeza que esse evento fará a diferença na segurança da sua propriedade e da sua vida. Nos vemos lá!